Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje no especial de ficção científica eu vim falar sobre um livro incrível do Arthur C. Clarke, que é O Fim da Infância. O Arthur C. Clarke é um autor britânico que nasceu em dezembro de 1917, mas ele se radicou no Sri Lanka e lá que ele morreu em 2008. Ele foi um grande autor de ficção científica e de divulgação do conhecimento científico, além de também ter sido inventor. Ele participou da Segunda Guerra Mundial, servindo a Força Aérea Real Britânica, e ali ele ajudou no desenvolvimento de um sistema de defesa por radares. A sua grande obra é 2001, Uma Odisseia no Espaço, que já tem comentários aqui no canal, um comentário mais antigo, e é um livro simplesmente incrível. E também As Fontes do Paraíso, que também já tem comentário aqui no canal, e é um livro que eu acho simplesmente sensacional. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Fim da Infância, esse livro que ele escreveu ainda na metade do século passado e que traz questionamentos bastante interessantes sobre a nossa evolução, sobre os nossos comportamentos e tudo o que o Arthur C. Clarke sabe fazer de melhor. O que eu acho mais interessante nos romances do Clarke, pelo menos nos 3 que eu já li, é que ele aborda um período de tempo muito grande. E como eu já comentei um pouquinho no vídeo da Fundação, que também já saiu no especial de ficção científica, esse é um desafio muito grande para um autor. Porque por ele tratar de uma história que aborda várias gerações de pessoas, ele tem que trocar de personagens repetidamente. E isso pode ser um tiro no pé. Se você tem uma geração de personagens que não se afeiçoou muito bem ao leitor, ou que não é muito bem construído, pode quebrar com o fluxo da história e o leitor pode se perder no caminho. Entretanto, o Clarke, ele se dá muito bem nesse aspecto, porque você cria uma empatia pelos personagens, sim, mas você também não tem aquela oportunidade de desenvolver grandes relacionamentos com os personagens. Você tem uma relação um pouco mais distanciada, mas isso não quer dizer que seja uma relação ruim com os personagens. Eles ainda conseguem conversar com você, você consegue sentir o que eles estão pensando e pelos quais motivações eles estão passando, mas também não deixa ser aquela relação tão profunda que quando tem uma quebra de um ponto da história para outra, vai te gerar uma certa saudade. Também não chega a esse ponto. É um meio termo, e um meio termo que faz bem pro livro e pra condução que ele escreve. Tá, mas do que fala O Fim da Infância? E esse título, O Fim da Infância, é muito significativo para a obra, mas você só vai saber dele lá no final do livro. No começo da obra, você pode supor, e isso pode continuar sendo verdade, que esse O Fim da Infância se refere ao fim da nossa mentalidade infantil em relação aos conceitos do universo, da vida fora da Terra e tudo o que isso significa. Mas por quê? A gente está aqui no período das guerras e a gente tem 2 potências aqui no mundo que estão prestes a conseguir ir para o espaço. Mas quando elas estão quase conseguindo, o mundo é invadido por extraterrestres. Mas é uma invasão de extraterrestres totalmente diferente daquilo que você já viu no cinema, de tudo aquilo que você já viu em outros livros que tratam desse conceito. Não vai ser uma invasão de extraterrestres destruindo o mundo todo. Aqui, essas grandes naves, gigantescas naves, param a quilômetros de altura sobre grandes cidades do planeta. E ali elas ficam paradas. E aí começa a grande tensão do livro e o que faz você ficar agarrado todas as páginas e querendo ler mais. Então elas ficam ali paradas sem nenhuma comunicação, sem agir, sem fazer nada. E aí você levanta vários questionamentos sobre o que está acontecendo. Quando os extraterrestres começam a fazer contato com os seres humanos, eles fazem contato com apenas uma pessoa, que é o Storm Green, que é o secretário-geral das Nações Unidas. Ele é levado pela nave, uma navezinha desce, pega o Storm Green e leva ele lá para a nave, lá na altura. Mesmo assim, o Storm Green não tem contato visual com os extraterrestres. Ele fica numa sala toda iluminada, com uma tela de vidro, parecendo uma televisão de plasma, que não tinha naquela época. E ele fica ali conversando com Carolyn, que é esse extraterrestre, ou digamos o ser supremo, que é como os seres humanos apelidaram esses extraterrestres. A questão é que esses extraterrestres são bastante bonzinhos. Ele deixa a gente conviver numa boa, eles deixam a raça, evoluir de uma certa forma. Vamos dizer que, na verdade, eles nos ajudam a evoluir de uma forma mais positiva. Eles impedem guerras, eles impedem brigas, discussões entre os seres humanos e também eles impedem pesquisas em relação ao conhecimento científico das naves, não só porque eles impedem, mas porque as pessoas ficam desmotivadas. Eles ficam desanimados de pesquisar algo
cuja ciência lá fora do mundo está muito mais avançada do que eles pensam. A grande questão é porque os seres humanos eles precisam de um rosto. A gente precisa de um rosto, mesmo que seja um rosto de um ditador, a gente precisa ter o reconhecimento facial. E é isso que as pessoas vão cobrar do Carolyn, vão cobrar do secretário-geral e que vai atordoar a cabeça dele. Eles querem saber pelo menos quem invadiu. Eles querem saber o rosto desses seres que estão nos controlando. E aí a pressão sobre o secretário-geral é grande. Inclusive, a gente tem movimentos de reação, tudo que é contado de uma maneira muito sucinta, justamente porque o romance aborda um grande período de tempo, mas a gente tem um ex-sacerdote que lidera um movimento rebelde para saber o que está acontecendo e para lutar contra essa intervenção dos extraterrestres. A gente tem os jornais publicando caricaturas sobre esses extraterrestres de uma forma bastante diferente, mas o Carolyn, esse ser supremo, ele é bem decisivo e ele diz que ele não vai se mostrar. Ele diz então que nós, seres humanos, naquele período, não temos a mentalidade de entender a forma como eles são. E ele só vai se mostrar daqui 50 anos. Eu quero fazer uns comentáriozinhos que revelam um pouco mais da trama. Então, a partir de agora, eu vou colocar um aviso de spoiler, que só vai sair daqui da tela quando for um terreno seguro para você que não quer saber mais nada do que acontece no livro. Quando os seres supremos eles se mostram para a humanidade, eles têm uma característica e um visual bastante aterrorizador. Eu tive que ler essa descrição umas 2 vezes. Não é possível que isso está acontecendo. Os seres supremos, eles têm o visual do que hoje a gente descreve como o diabo. Eles são vermelhos, têm asas, têm chifres, têm caudas. E aqui é bastante curioso o que o Arthur C. Clarke faz na história. Ele coloca justamente esse personagem com esse visual que assimilamos ao demônio, mais um personagem que é totalmente altruísta e que está teoricamente fazendo bem para a humanidade. Dessa forma, o romance acaba adquirindo algumas visualizações e algumas nuances religiosas, incorporando algumas metáforas e deixando a análise muito mais complexa e interessante. Ele cita várias vezes histórias bíblicas durante o texto, como a história de Moisés, a história de Jonas, que foi engolida pelo grande peixe, e aqui faz um sentido muito legal dentro da narrativa. E também, ao incorporar esse visual do demônio no personagem, e mais ao final, quando a gente tem todo o desfecho relacionado a uma mente suprema, a gente tem uma posição bastante singular, na qual uma mente suprema que controla esses seres supremos, que no caso é o demônio, da mesma forma que a gente tem a figura do demônio também proveniente do ser supremo na Bíblia. Então, o autor ele faz uma comparação, brinca com essas ideias religiosas, como ele brinca em todos os seus romances, justamente para pensar sobre esses temas. Eu acho interessante que é uma maneira de discutir e pensar mais sobre isso, e eu acho interessante porque é nesses livros de ficção científica que você acaba tendo mais citações religiosas, como eu já falei aqui nos outros vídeos do especial de ficção científica. O romance é dividido em 3 partes. A primeira parte é a Terra e os Senhores Supremos, no qual a gente é apresentado essa invasão dos alienígenas, e o primeiro contato do Secretário-Geral das Nações com o Carolyn e os Senhores Supremos de uma forma geral. A segunda parte, a Era de Ouro, vai retratar então esse tempo magnífico após a invasão então, dos seres supremos, no qual a nossa evolução está a 1000 por hora, estamos vivendo os tempos bons, sem guerra, sem esses males que atormentam a humanidade atualmente. E a última parte do livro, a última geração, é justamente a parte mais complexa do romance de verdade. Não dá para você entender tudo que o autor quer passar e toda a sua ideia. Tem gente que vai achar que é frustrante, um balde de água fria, e realmente não é aquele clímax assim, é realmente uma grande vale, uma grande depressão, e no qual o autor despeja toda a sua complexidade da história. Mas não é algo diferente da obra do autor. Todas as últimas partes dos seus romances, o Arthur C. Clarke ele usa para mostrar melhor a grande ideia por trás do livro. E eu acho que a ideia dele é o seguinte, se você chegou até o final, se você permaneceu e falta 30, 40 páginas, eu acho que eu realmente posso destrinchar ao máximo a grande ideia que está por trás do meu livro, porque se você chegou até o final, você vai terminar de ler. O que acontece é realmente uma grande quebra de expectativa, e você fica um pouco frustrado e um pouco sem pé nem cabeça, mas você acaba tendo um equivalente dentro da história, que é o personagem que vai acompanhar então essa última geração e esse o fim da infância na humanidade.
na qual ele também acaba ficando meio perdido. Da mesma forma como ele estava fora da Terra naqueles últimos tempos, você também estava fora daquele tempo, então você consegue se apresentar da história ao mesmo tempo que ele também é apresentado. E isso é uma correlação muito interessante. O livro consegue ser bastante inteligente, bastante interessante e também consegue te prender até o final, apesar de o final não agradar tanto quanto o resto do livro. Mas é uma obra que vale super a pena, é aquele romance que você termina de ler extremamente satisfeito com a condução do Clarke, e eu simplesmente estou me apaixonando pelos livros do autor. Já estou apaixonado, é claro, e eu não vejo a hora de ler outro livro dele, O Encontro com Rama. E, para quem não sabe, nós estamos sorteando esse livro, O Fim da Infância, no grande sorteio do especial de ficção científica. Então eu vou deixar o link na descrição se você não está participando do sorteio. Então participe, porque você vai ler uma obra magnífica. Então é isso, espero que você tenha gostado um pouquinho dos meus comentários sobre o livro e tenha pelo menos ficado interessado em ler o romance e também criar sua opinião depois de ler. Então é isso, comente nos comentários a sua opinião, se você já leu alguma coisa do autor e o que você está achando do nosso especial de ficção científica. Obrigado e até mais.